Nessa noite, serei o preletor da noite, glória a Deus. Estou muito feliz de poder trazer a mensagem e compartilhar um pouco com vocês o que o Senhor tem falado ao meu coração nessas últimas semanas, na verdade, nesses últimos meses. O Senhor, nos últimos anos, algumas coisas têm movimentado a minha vida nessa área. E eu sempre ficava um pouco inquieto sobre o que de fato, como me relacionar com as pessoas, como de fato construir amizades que agregam no Senhor. E nessa noite, o tema da mensagem dessa noite é construindo amizades eternas. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor falou ao meu coração sobre essa área de amizade. Aqui no Holy a gente tem vivido esse tempo de construir novas amizades, conhecer pessoas novas, conhecermos pessoas que estão chegando, pessoas que já estão há algum tempo e que a gente nunca conversou. Mas de fato, as amizades elas são extremamente importantes para a gente conseguir caminhar como igreja. Mas não só como igreja, na nossa vida no cotidiano. Todas as vezes que nós pensamos no trabalho, toda vez que nós pensamos no nosso colégio, faculdade, no nosso lugar onde a gente mora, para que a gente se mantenha naquele lugar ou para que a gente viva de uma forma agradável em um ambiente, é necessário que a gente crie amizades. Imagina só você trabalhando e não tendo uma amizade sequer. Fica um ambiente meio desconfortável, você acaba repensando se você vai ficar ali ou não. Seja na igreja, imagina só você ir para a igreja e não criar nenhum tipo de amizade. Também é ruim. Então você acaba ficando deslocado, você não se sente bem. E aí o que geralmente acontece nesses casos? A pessoa não fica. Eu também conheço algumas pessoas que vêm de outras cidades e que estão aqui em Curitiba, por exemplo. Gente lá do Pará, Manaus, Nordeste, do Brasil inteiro, de Santa Catarina. E para que elas se mantenham aqui na cidade, muitas vezes a amizade é o que faz com que elas fiquem. E a partir disso eu comecei a me questionar assim, Senhor, qual o impacto e a importância das amizades na nossa vida? E nessa noite eu gostaria que vocês abrissem um texto comigo, que está lá em João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Nós vamos refletir sobre isso, porque eu fui pesquisar sobre, afinal, como que Jesus lidava com as amizades dele? Como que Jesus, na sua perfeição, na sua excelência, vivia no meio dos seus amigos? E lá no texto diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Vamos orar nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de entregarmos ao Senhor a nossa adoração nessa noite. E que nesse momento da palavra, Pai, tudo que vier da minha boca, tudo que eu vier a falar aqui essa noite, Senhor, que venha do seu coração, que cada pessoa que está aqui essa noite, assistindo também na live, Pai, possa abrir o seu coração para que o Senhor irá falar conosco e que nós possamos sair daqui aprendendo algo novo e que a nossa vida seja transformada e cada vez mais parecida com a forma com que o Senhor é, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz mais essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra para mim, ela é muito forte. Dar a vida pelos meus amigos. Isso para mim me chamou muita atenção porque eu nunca tinha frisado exatamente dessa forma nesse texto. A gente vê esse mandamento como amar aos outros como eu os amei, e de repente Deus está chamando aqueles a qual Ele deu a sua vida de amigos.
Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós lembramos quando Judas chega diante de Jesus, no momento que vai entregar ele para aqueles soldados que foram buscar para começar o momento da crucificação. E Jesus olha no olho de Judas e ele o chama de amigo. Ou seja, a forma com que nós enxergamos a amizade e o significado de amigo, ele parte de um princípio muito diferente para Jesus. Amigo não tem a ver apenas com aquilo que eu me beneficio do que o outro pode me promover. Geralmente nós chamamos de amigo apenas aqueles que nos trazem algo bom. Ah, não, meu amigo é aquele que eu só vivo coisas boas com ele. Jesus, ele acaba ressignificando muito disso. E eu fui buscar, biblicamente, entender um pouco sobre como era o círculo de amizades de Jesus. Como que Jesus, quando ele estava caminhando aqui na terra, como que era esse círculo de amizade dele? Quais eram as pessoas que caminhavam com ele? Como que era esse perfil e como ele as tratava? Porque se nós compreendemos que Jesus é este modelo na nossa vida, nós precisamos entender a forma com que ele vivia também. E estudando e vendo um pouco sobre a forma com que Jesus vivia, a primeira coisa que eu entendi foi entender que nem todo relacionamento tinha o mesmo propósito para aquele momento na vida de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele compreendia que cada fase havia um tipo de amizade, tipos de atitudes diferentes. As amizades que ele tinha, com quem ele caminhava, de certa forma, dependendo do círculo que ele estava, mudava. E ele tinha esse entendimento. Além disso, Jesus, ele caminhava com as pessoas e conforme aquele círculo de amizade ia mudando, uma coisa não mudava: quem ele era. Quem ele era permanecia o mesmo e ele entendia o que de fato era o seu propósito aqui na terra: levar as pessoas para a eternidade. Esse era o seu papel. Independente de quem ele se relacionasse, era fundamental que ele entendesse o propósito dessa pessoa na vida dele, assim como o propósito dele na vida daquelas pessoas. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse círculo de amizade, a gente consegue entender mais ou menos como era o dia a dia de Jesus. E aí, eu identifiquei alguns círculos de amizade que Jesus caminhava. Mas sempre ele caminhava com um propósito eterno. E os círculos de amizade que Jesus caminhava eram esses. Os seguintes, né? Jesus caminhava com o primeiro grupo, quando a gente começa a olhar nesse sentido do círculo de amizade, o primeiro círculo de Jesus era a multidão. A Bíblia nos fala que conforme Jesus foi iniciando o seu ministério e ele ia pregando a mensagem, ia agregando à sua volta a multidão. Conforme Jesus ia vivendo, conforme Jesus ia caminhando pelas cidades, caminhando pelos lugares onde o Pai havia ordenado para ele, multidões iam se aglomerando. E esse foi o primeiro público que eu olhei e falei: pera, nós também vivemos em multidão. Vocês já viram aquelas pessoas que falam, ou que às vezes postagens que acontecem, que as pessoas falam assim: nossa, parece que de vez em quando a gente está no meio de uma multidão, mas a gente está sozinho. Porque de fato, a gente caminha no meio de multidões o tempo inteiro. Você está num ônibus, você está com uma multidão. Olha só nessa igreja, a gente está com uma multidão, a gente está com várias pessoas. E quando a gente olha para esse perfil, Jesus entendia completamente o propósito da multidão na vida dele também. A multidão, ela era formada por pessoas que tinham mais proximidade, eram aqueles que ouviam a mensagem, recebiam os milagres de Jesus, mas eles não aprofundavam esse relacionamento. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas e que nós conhecemos, sabemos o nome, sabemos onde mora, sabemos quem é a família, sabemos de certa forma quem é aquela pessoa, mas nós não aprofundamos o relacionamento. Esse é o primeiro público que eu consigo identificar dos círculos de amizade de Jesus. Eram aquelas pessoas que, de certa forma, elas não queriam um compromisso com Jesus. Elas olhavam
passavam pela vida delas e passavam pela vida de Jesus, mas ele entendia que, de certa forma, elas não estavam compromissadas com eles. Vocês querem ver um exemplo? Jesus, no momento da multiplicação de pães, ele fala exatamente o seguinte. Ele chega, ele multiplica os pães, ele fala e as pessoas, de repente, começam a sair. E aí ele fala, vou parafrasear, né? Não exatamente como ele falou, vou tentar parafrasear, mas ele fala o seguinte: vocês só querem o que eu dou para vocês. Vocês só querem os milagres, vocês só querem o que eu faço, mas vocês não buscam se aprofundar em conhecer quem eu sou. O primeiro público que geralmente nós caminhamos é esse. É o público que geralmente vai passar na nossa vida, aquele que vai conhecer o meio em que a gente anda, vai ter uma noção, às vezes vai se beneficiar um pouco de quem nós somos, mas de certa forma não vai se aprofundar. E o segundo público que eu identifiquei eram os 72. Não sei se vocês já ouviram falar, mas além dos 12 apóstolos, Jesus ele enviou 72 pessoas para cumprir um propósito e pregar o evangelho em algumas cidades. Esses 72, Jesus envia eles de 2 em 2, em dupla, para cada uma dessas cidades. E eles vão pregar o evangelho, eles vão manifestar que o reino de Deus chegou, e eles fazem milagres, expulsam demônios. E esse público é um público que tem uma proximidade maior com Jesus, conhece Jesus de uma forma mais profunda, ouve um direcionamento, cumpre um propósito na vida de Jesus para aquele período, mas é um público que vai ter algumas experiências com Jesus. São pessoas que vão ter algumas experiências marcantes e que, de fato, vão mudar tanto a vida delas, como também mudaram a vida de Jesus e o ministério de Jesus naquele tempo, porque eles pregam para mais pessoas e Jesus se faz mais conhecido para aquelas pessoas, mas é para um determinado período, para uma determinada fase, para uma determinada ação. Esses eram os 72. Pessoas que, de fato, tinham um relacionamento com Jesus, mas ainda assim era de uma forma mais limitada, de acordo com quantidade, tempo e propósito. Depois dos 72, nós podemos identificar 12 pessoas que têm um tipo de amizade mais profunda com Jesus. Esses 12, eles eram selecionados, esses 12, eles eram corrigidos. Esses 12, eles tinham um papel fundamental no ministério de Jesus e na vida de Jesus. E quando a gente identifica o papel desses 12, nós conseguimos entender que cada um deles ali cumpria um papel extremamente importante na vida de Jesus. Ou seja, o círculo de amizade ia cada vez mais se aprofundando, se aproximando de Jesus, e eles iam conhecendo mais quem ele era, correto? Então nós conseguimos ver cada um desses grupos se formando. E dentro dos 12, nós conseguimos encontrar 3. 3 que têm um papel fundamental na vida de Jesus. Porque esses 3, além de eles fazerem parte dos 12, eles não apenas passavam por momentos ministeriais ou ações que Jesus fazia, ou apenas correções. Eles participavam de momentos de dor de Jesus. E também momentos de muita alegria. A Bíblia ela nos fala que esses 3, Pedro, Tiago e João, eles têm uma experiência diferente do que qualquer um desses outros círculos de amizades. Eles passaram com Jesus. Eles viram o monte da transfiguração, então eles viram Jesus num monte transfigurado e ele conversando com Moisés e Samuel, eu não lembro, Elias, eita glória, viu? Esse é meu amigo. E aí Elias. E Jesus, naquele momento, eles têm uma revelação diferente de quem Jesus é e mais profunda. Ao mesmo tempo, esses 3, eles recebem um papel fundamental de quando Jesus está no Getsêmani. E é especificamente esses 3. Porque eles passam por um momento de aflição com Jesus.
Nenhum dos outros passaram por esse momento de aflição. Apenas esses 3. Ou seja, esses 3 eram muito valiosos e muito importantes na vida de Jesus. Agora, existia mais um. E dentro desses 3, havia um, que era chamado o discípulo amado. Ele tinha uma experiência diferente de todos que eu falei aqui para vocês. Esse um, que é João, ele escreve na carta dele, e alguns até tiram sarro, porque ele fala dele mesmo, e é o único livro na Bíblia que diz que ele era o discípulo amado. Ele é assim, é aquela coisa dele escrevendo, né? Então, ele me chamava de o mais amado, o discípulo que Jesus mais amava. Então, assim, as suas discordâncias. Mas eu fico imaginando Pedro, acho que é a Amável que falou para mim, eu fico imaginando Pedro lendo a carta de João depois e falando, cara, que você tá louco? Eu era o mais amado. E eles brigando para ver quem era o mais amado. Mas, desses 3, havia esse João. O João, ele era aquele que reclinava no peito de Jesus, num dos momentos mais marcantes de seu ministério. E João era o único naquela mesa que sabia que o traidor era Judas. Se vocês forem ler na passagem, os discípulos eles começam a discutir, eles estão entre os 12 ali, e está chegando no momento de Jesus ser crucificado, ele anuncia que ele vai ser morto, os discípulos ficam desesperados, e Jesus anuncia, aqui vai ter um traidor. E eles, mas quem será que é esse traidor? E eles começam a olhar um para os outros, quem vai ser? E aí a Bíblia fala que João reclina no peito de Jesus, e Jesus fala sussurrando ao seu ouvido, que será aquele a quem eu der o pão e o vinho. E os outros discípulos, eles olham e eles perguntam para João quem vai ser. João fica meio quieto, porque eles ainda assim não sabem. E Jesus falou tão baixinho no ouvido de João, que nem Judas percebeu que foi falado que era a quem ele desse o pão. Porque Jesus entrega o pão para Judas, e ele sai e Jesus fala, faça aquilo que foi posto no seu coração. Ou seja, no meio desses círculos de amizades, eu aprendo algo muito importante sobre a vida de Jesus. E esse modelo, ele pode ser muito bem aplicado na nossa vida. Na nossa vida vão existir pessoas que são a multidão, como eu falei. A multidão, ela vai ter um papel extremamente importante, e com um papel extremamente importante, visando a eternidade. Nós teremos os 72, que serão aqueles que nos auxiliarão a impulsionar o nosso ministério, e também nós ajudaremos eles a impulsionar o ministério deles, mas não terão acesso 100% de quem nós somos. Ao mesmo tempo, nós teremos os 12, aqueles amigos os mais próximos, e também teremos os 3, aqueles que caminham com a gente, que passam pelos desafios e também pelas alegrias, e teremos os amigos mais íntimos, que é como João. E é muito legal porque a gente consegue aprender um princípio prático com cada um deles. Na multidão, é importante nós entendermos quem está de passagem na nossa vida. Mas, não apenas de passagem, como de uma forma qualquer. Jesus nunca tratou nenhum desses círculos de amizade, e é esse o tema dessa noite. Nenhum desses círculos de amizade, nenhum desses não tiveram ao menos o gosto da eternidade. E é isso que eu quero que fique fixado na nossa mente essa noite. Como eu e você, as pessoas que passam pela nossa vida, os círculos de amizades que nós temos, seja ela a multidão, seja ela os 72, seja ela os 12, os 3 ou o João, como que a eternidade está sendo manifesta na vida deles. Ao mesmo tempo, eu fico refletindo, como minha função na vida das outras pessoas, ela tem sido fundamental para que elas conheçam o Pai. Olha só o que Jesus fala. A gente leu João capítulo 15 aqui. Se nós entendemos que o maior mandamento é amar o Senhor, amar as pessoas, como Ele as amou, e chamando-as de amigo, e dando a vida por elas, Jesus deu a vida para todos que estavam à sua volta. Seja a multidão, sejam os 12, sejam os 72, sejam os 3 e seja João. E a minha pergunta para você essa noite, para que você reflita e eu e você reflitamos. Será que eu e você,
Nós não estamos também preocupados com a vida das pessoas e a eternidade daqueles que estão à nossa volta? Qual é a minha relação e a sua e a nossa preocupação de como Deus está sendo manifestado na vida desses nossos amigos? Porque todos esses círculos, todo esse ciclo de amizade, essas pessoas com que Jesus se relacionava, eles tinham a manifestação da eternidade. A multidão, de certa forma, eles viram, eles testemunharam os pães e os peixes sendo multiplicados. Eles testemunharam como Deus foi glorificado naquele momento na vida de Jesus. Como que a multidão que está rodeando você está vendo a glória de Deus sendo manifesta na sua vida? Ao mesmo tempo, qual o tipo de relacionamento e como eu e você estamos nos relacionando com essa multidão? Como que eu e você estamos preocupados com a salvação dessa multidão? Como que eu e você estamos preocupados com os 72, por exemplo? Aqueles que eram enviados, que tinham experiências mais profundas, expulsavam demônios, tinham curas e milagres que aconteceram no meio deles e que eles fizeram em nome de Jesus. Como que essas pessoas estão tendo a revelação de Jesus por meio da minha e da sua vida? Construir amizades eternas passa pelo caminho de eu manifestar Cristo na vida de todas essas pessoas que estão à nossa volta. E não darmos uma responsabilidade sobre elas dos 72 para aquilo que é dos 12. Como que os 12 estão vendo, como que aqueles que estão mais perto de você estão vendo essa glória? E testemunhando do amor de Deus na sua vida. Construir amizades eternas é nós de fato testemunharmos desse amor. E gerarmos esse amor na vida das outras pessoas. E quando nós nos preocupamos em gerar e mostrar essa eternidade para as pessoas, quando nós nos relacionamos com elas, entendendo o papel delas na nossa vida, Jesus ele é manifestado e a eternidade ela é vivida na vida das outras pessoas também. Eu falo muito com a Amable quando nós estamos à mesa. E eu amo tomar café. Se você quiser um tempo comigo, a gente vai tomar café. Porque o café, para mim, ainda mais o café gourmet. Gente, para mim o café gourmet é a manifestação da eternidade na Terra. Cara, que negócio maravilhoso. No momento do café, quando nós sentamos um na frente do outro, quando nós estamos conversando, para mim, a conversa só acaba quando alguém tem que olhar e falar para o outro e falar assim, mano, acabou o tempo. Eu preciso ir para minha casa, já está tarde. Porque para mim, quando eu estou me relacionando com as pessoas, quando eu estou com alguém à mesa, é como se eu estivesse tendo um gosto da eternidade. Me relacionando, cuidando das pessoas, as pessoas cuidando de mim. Quando eu me relaciono com elas, quando nós estamos cuidando, como Jesus disse, quando nós amamos os outros como Cristo amou, é a maior manifestação da eternidade na terra. Amar o outro é a maior manifestação do amor e da eternidade na terra. Nós amarmos alguém de graça, nós manifestarmos esse amor conforme nós recebemos, é a maior manifestação dessa eternidade. E como que nós fazemos para gerar essas amizades eternas na vida das pessoas? O primeiro passo é, de fato, nós sermos intencionais nisso. Quando Jesus escolheu os 12, Ele os chamou pelo nome. Ou seja, uma amizade ela não nasce apenas da afinidade, ela nasce também da escolha. Gente, quando eu estava no colégio, era bem difícil, por alguns motivos. O meio em que eu vivia não era muito legal, assim. Só para vocês terem uma noção, o nome do meu colégio era Conselheiro Carrão. E o título era Entra burro e sai ladrão. Esse era o lema da escola. Conselheiro Carrão, entra burro e sai ladrão. Ou seja, minhas amizades, vocês imaginam que não seria tão... não agregariam tanto assim. Mas, quando o Senhor me encontrou,
eu comecei a entender que eu precisava ser intencional na vida daquelas pessoas. E que naquele momento elas precisavam, de certa forma, conhecer a manifestação de Cristo na vida delas. Como? Eu sendo um aluno excelente. Eu, no momento de um trabalho em grupo, eu ir lá e formar um grupo com alguém que eu nunca fiz grupo. Conhecer essas pessoas. No meu trabalho, como que eu manifesto a eternidade na vida de outras pessoas que estão no meu trabalho? Quando eu vou lá e intencionalmente busco conhecer alguém que eu nunca conversei. Cara, vou usar só como desculpa alguma atividade que eu tenha a ver que liga uma outra área. Lá na nossa empresa é assim, eles chamam de embarque. Então a gente pode fazer alguns embarques lá na empresa para a gente conhecer pessoas de outras áreas. Irmãos, essa foi o principal gancho que eu usei para evangelizar lá no meu trabalho. Porque eu ia lá, marcava um embarque, e aí sempre no embarque, o que eu falava? Eu sou cristão. E a partir daí a gente começava a criar um relacionamento e eu conheci muita gente. Chegou uma situação uma vez, para vocês terem uma noção, de uma mãe que eu descobri, uma mulher, que a filha estava com um problema. Olha isso, gente. A filha estava com... Ela tinha uma doença que o remédio girava em torno de R$1 milhão. Era uma doença assim, extremamente cara. E ela nasceu com esse problema. E eu lembro que a gente trabalhava num time, mas a gente não era tão próximo. Mas ela sabia que eu era cristão. E eu soube dessa história, que a filha dela tinha essa doença. E eu marquei um embarque com ela. E aí, nesse embarque, eu falei, cara, eu preciso achar algum jeito de orar por ela. E aí, a gente começou a conversar, a gente começou a se apresentar, e aí eu falei para ela assim, eu fiquei sabendo que o pessoal mandou num grupo que a sua filha está assim, tal, dela, pois é. E ela começou a chorar na reunião. Daí eu falei, olha, me desculpa, tal, se você... Dela, não, tá tudo bem. Mas você é cristão, né? Ela falou. Você ora pela minha vida e pela vida da minha filha? Eu falei, cara, com certeza. Vamos orar por isso. Oramos. Gente, nossa, é emocionante. Deu 2 semanas. A menina tinha ganhado o remédio do governo. E aí ela veio me mandar a notícia e ela falou, a gente ganhou os remédios para o tratamento da minha filha. Então eu queria agradecer pela sua oração. Ou seja, a manifestação da eternidade, ela precisa ser intencional. Quando eu vejo alguém ou alguma pessoa necessitando de algo, eu preciso ser intencional. E eu preciso mostrar a amizade assim como Jesus fez na minha vida. Eu preciso manifestar esse amor na vida das outras pessoas. Então, de fato, nós precisamos ser intencionais, não apenas buscando, porque eu não fui com a cara de fulano, ou fulano não foi com a minha cara, então não vou me relacionar. Imagina Jesus fazendo isso, irmão. Imagina Jesus chegando e falando, nossa, a gente estava ministrando lá no parque, e aí fulano olhou para minha cara torto, eu não vou mais para a igreja. Não é assim. Você já imaginou Jesus fazendo isso? Não, fulano olhou para mim com uma cara feia, não vou mais pregar o evangelho. Gente, qual a eternidade que nós estamos manifestando em ações como essa? Nós precisamos, de fato, ser intencionais. Em segundo, nós precisamos ser vulneráveis nessa criação de relacionamentos eternos. Como que alguém vai se inspirar em você? Como que alguém vai olhar a eternidade em você? Se eu e você somos perfeitos. Se eu e você, nós não erramos nunca. Se eu e você, nós não vivemos problemas. A célula, para mim, ela é para mim, assim, eu e a Amável, a gente sempre dá esse testemunho. A célula, para mim, é um dos momentos mais vulneráveis que a gente tem na semana. Porque é o momento que a gente vai lá e compartilha que, mano, essa semana foi difícil. Uma vez na célula, teve uma pessoa que testemunhou assim, cara, eu tô com uma vontade de matar a minha pessoa lá do meu trabalho. Daí a gente foi lá e falou, não, vamos orar por isso, né? Porque senão você vai ser preso, coisas do tipo. E aí a pessoa, não, beleza. Gente, o testemunho depois disso é muito legal. Mas conforme foi passando as semanas, várias pessoas foram começando a compartilhar o mesmo testemunho. Cara, eu estou com um desafio no trabalho com uma pessoa que trabalha comigo. Tá difícil, não tá fácil me relacionar com essa pessoa. E de repente as pessoas naturalmente foram começando a se aconselhar. Poxa, tenta marcar alguma coisa, uma conversa com essa pessoa. Tenta fazer alguma coisa assim, tomar um café, dar um presente para os seus times, para as suas pessoas do time, e daí presentear essa pessoa também. Coisas que nós fomos compartilhando e que, de fato,
quando você compartilha e é vulnerável, a gente começa a mostrar a dor, e essa manifestação dessa dor gera de fato um outro gosto da eternidade, que é a oração. A oração, ela é um gosto da eternidade que nós temos e podemos manifestar na vida daqueles que estão à nossa volta. E por meio da oração, nós podemos de fato testemunhar coisas eternas na vida do outro, assim como também na nossa vida. Quando nós construímos amizades eternas, sendo intencionais e com de fato vulnerabilidade, nós aprendemos a viver uma vida em amor. Eu aprendo a amar o outro, eu aprendo a entender o porquê que o outro está naquela situação. Então, uma amizade verdadeira, de fato, ela não é vivida só de vitórias, mas é onde eu posso chorar sem ser julgado ou subjugado. É onde eu debruço a minha cabeça no ombro do meu amigo, no peito do meu amigo, e eu posso só chorar. Talvez eu não possa fazer isso no meio da multidão. Talvez eu não possa fazer isso, talvez entre os 72. Talvez eu não possa fazer isso nem nos 12. Mas na sua vida, talvez tenha um João que você possa deitar a sua cabeça e só chorar. Ou talvez você possa somente se debruçar e falar e pedir uma oração. Quando Jesus pede uma oração e pede para que eles vigiem aquele momento, é uma das manifestações de que Jesus está ensinando eles a viver a eternidade. E quando nós entendemos isso, o nosso círculo de amizade e a forma com que a gente se relaciona com as pessoas muda. O terceiro passo é o caminho da constância. Jesus, ele não viu eles apenas uma vez. Ele caminhava com eles, ele viajava com eles, ele vivia com eles. A amizade eterna, ela precisa de um tempo junto, e ela não cresce apenas com reuniões esporádicas. A célula, ela é um meio para a gente se conectar, mas a eternidade, ela manifesta quando eu mando uma mensagem durante a semana, eu estou me preocupando, eu manifesto uma oração, eu ajo para que aquela amizade se aproxime cada vez mais. A célula, a gente encontrou um meio, a célula é só uma desculpa para que a gente tenha um encontro semanal ali também e possa toda semana, nesses encontros, manifestar a eternidade. E essa preocupação e esse meio, essas amizades com as quais a gente anda, precisa a todo momento nós sentimos o gosto da eternidade. Às vezes a nossa célula lá em casa, cara, a gente tem que começar a bocejar. E as pessoas começam a olhar e falar, galera, acho que está na hora de ir embora, né? E tal. Mas é porque eu e a Amável, a gente é anfitrião, e daí a gente olha assim e fala, não, fica aí, fica aí, fica aí. De repente, 2 horas da manhã. Não, brincadeira, 2 horas da manhã, aí tem que trabalhar no outro dia, né? Mas isso é a constância, é a gente caminhar junto e buscar tempo junto, investir tempo. Como que eu e você estamos investindo tempo naqueles que estão à nossa volta? Nossa, eu sou rodeado de multidão. Mas quando você está no meio da multidão, você olha alguém em que você pode olhar e falar assim, cara, vamos caminhar mais junto? Vamos se aproximar mais? Vamos ser mais intencionais? Vamos conversar mais sobre isso? Então, de fato, quando nós temos mais constância, nós manifestamos também essa eternidade. Ame sem interesse, é o 4º ponto. Ou seja, João, no capítulo 15, no versículo 13, diz dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, não basta apenas eu usar as palavras, mas é necessário também que eu sirva essas pessoas. Imagina só, pensa aí naquele amigo, porque todo mundo tem aquele amigo, e não venha me dizer que não. Que só se relaciona com você para pedir coisa. Só para pedir. Pedir. Aí quando você faz um pedido, vou ver. Estou pensando. Só que nós como cristãos, quando nós manifestamos o amor na vida do outro, o que Jesus está nos ensinando? Que é necessário que a gente sirva. Que a gente dê a vida pelos nossos amigos.
mas com propósito. Dar a vida pelos nossos amigos não é apenas ficar servindo a petições. O nosso tipo de relacionamento não é apenas suprir o pedido do outro, mas é servirmos com propósito. Jesus serviu a todos. Jesus, naquele momento da multidão em que ele enxerga que todos estavam com fome, ele multiplica os pães e ele serve eles com os pães e com a multiplicação. E ele serve todos, mas com propósito. Com o propósito de ministrar e levá-los para a eternidade. Para que ele possa ministrar e eles possam ouvir a sua mensagem de uma forma em que eles já estivessem saciados fisicamente, para que eles pudessem ouvir a mensagem da eternidade. Quando nós ajudamos alguém, quando nós servimos alguém, nós temos sempre como propósito servir alguém para manifestar o amor de Cristo e a eternidade na vida dessas pessoas. É isso que é o servir. É quando aquele seu amigo pede uma ajuda, mas você pergunta: eu posso te ajudar, eu tenho essa disponibilidade, e eu posso caminhar com você? Vamos tentar resolver esse problema? Poxa, esse meu amigo só me pede dinheiro. Cara, senta com esse cara, ensina ele sobre finanças. Cara, vamos aqui. Por que você sempre está pedindo dinheiro, mano? Vamos sentar, vamos montar uma planilha financeira junto, ou vamos fazer um levantamento das suas dívidas. Isso é amar. É quando você ensina o outro a olhar e manifestar uma mudança de vida nele. Não apenas ficar ajudando e fazendo algo de qualquer jeito para que ele não peça mais. Mas, cara, vamos mudar. Vamos ser intencional e vamos ser transformados. Porque aqueles que iam se aproximando de Jesus tinham a vida transformada. As pessoas não olhavam para Jesus apenas, alguns olhavam, mas aqueles que iam se aproximando de Jesus, aqueles que iam tendo um relacionamento de amizade mais profunda com Jesus, não apenas ficavam pedindo mais coisas para eles, mas eles iam lá e tinham a vida transformada. Ao mesmo tempo em que eu quero que você reflita sobre as pessoas que vêm até vocês e as amizades que os rodeiam, eu gostaria que você refletisse se você não tem sido esse tipo de amigo, que só pede, mas que não tem o desejo de mudar. Se é aquele amigo que só de fato está interessado nas coisas dos outros. Que tipo de amigo no meio dessas relações eu e você estamos sendo também? Quando nós olhamos esse tipo de relacionamento, nós precisamos olhar para um amor sem interesse. Um amor que se preocupa com o outro e que deseja que o outro viva uma vida melhor. Uma vida que mira a eternidade. Ou seja, quando nós nos preocupamos com o outro e desejamos amar o outro como Jesus amou, dando a vida por ele, perceba que todos os círculos de amizade de Jesus foram impactados pelo dar a vida. A multidão foi impactada pela vida de Jesus quando ele deu a sua vida por eles. Os 72 foram impactados pela vida de Jesus porque receberam a doação de vida dele. Quando os 12 perceberam e notaram quem Jesus era, eles sabiam que a vida e o dar a vida era literal e que Jesus deu a vida por eles também. Dos círculos de amizade de vocês, quantos têm sentido o gosto da eternidade na sua vida? Como a eternidade na sua vida tem sido manifesta para a multidão que o rodeia, para os 72 que o rodeiam, para os 12, para os 3 e para aquele que mais caminha perto de você, como é essa eternidade? Essa pessoa, ela sente que o seu amor é sem interesse? É um amor genuíno? É uma preocupação verdadeira? E quando a gente começa a refletir sobre isso, o quinto ponto, ele para mim é muito importante. Por quê? O quinto ponto é a manifestação desses outros. Será que você tem sido alguém a quem Deus confia as outras pessoas? Jesus confiou Maria a João. Jesus confiou a sua própria mãe a João. Deus confia em pessoas que cuidam
de pessoas. No círculo que você vive, no meio em que você vive, Deus pode confiar em você para que você manifeste a vida e a eternidade na vida daqueles que o rodeiam? Será que eu e você estamos sendo pessoas a quem Deus olha lá do céu e Ele olha e fala assim: cara, eu posso confiar pessoas na vida do Bruno, na vida do Dani? Será que eu e você estamos sendo pessoas que Deus pode olhar e falar: esses 12 que caminharem com eles serão transformados? Porque essa pessoa, o melhor amigo, quem se tornar amigo desse cara ou dessa mina, vai ser transformado. Será que eu e você estamos sendo essa pessoa? Ao mesmo tempo, você, qual tipo de pessoas que você tem, eu e você estamos caminhando? Porque se nós somos transformados e nós somos influenciados pelas nossas amizades, que tipo de amizades estão nos influenciando? Porque esse círculo, ele existe dentro da igreja e fora. Que tipo de amizades nós estamos sendo influenciados? Que tipo de amigos, ou que tipo de rolê eu e você estamos sendo chamados? Será que eu e você, quando alguém começa a fazer algo errado, ela se sente constrangida perto de você? Ou ela te chama para fazer igual? Será que eu e você, quando nós estamos construindo amizades que visam a eternidade, nós estamos nos preocupando genuinamente para onde essa pessoa está indo? Nesse momento eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está mais próxima de você. E se você está sozinho, olha para trás, em volta. Aí eu vou olhar para ali, né, Aline? Mas, você olhou, né? Provavelmente é uma pessoa muito bonita, charmosa, cheirosa. Para os namorados, com certeza. Mas, você já parou para pensar se essa pessoa está indo para a eternidade com você? Você já se preocupou, ou você já olhou para essa pessoa e falou assim: cara, eu vou caminhar com você para sempre? Será que você tem essa preocupação? Será que eu e você apenas não estamos procurando ter momentos momentâneos ou prazeres momentâneos com as pessoas? Qual é o propósito e o objetivo de caminhar com essa pessoa que está do seu lado? Ou com aquela pessoa que está lá fora? Você já se preocupou com isso? Qual tem sido a sua preocupação com a eternidade? Será que as coisas são só passageiras? Será que quando eu e você, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos elas como descartáveis? Será que Jesus está olhando para a pessoa que está do seu lado como descartável? E para isso é muito importante que a gente aprenda a diferenciar conexão de aliança. Nem toda amizade vai ser tão profunda. E de fato não vai ser. E está tudo bem com isso. Jesus amou todos os círculos de amizade que estavam à sua volta. E Ele manifestou e se derramou por ele. Ele se entregou por eles, Ele deu a vida por eles. Agora, Ele entendia o propósito de cada uma delas na sua vida. Jesus, Ele sabia discernir quem era a multidão, quem eram os 72, quem eram os 12, quem eram os 3 e quem era João no meio de tudo isso. Jesus sabia discernir quem eram essas pessoas. Será que eu e você, nós estamos aprendendo e sabemos discernir quem são esses círculos de amizades na nossa vida? Aqueles em que nós podemos, de fato, abrir. Porque dependendo do tipo de relacionamento que nós temos, nós vamos receber conselhos completamente diferentes. Olha só, eu vi um vídeo no Instagram esses dias, e quem tomou café comigo na última semana, eu acho que eu falei sobre esse exemplo para todo mundo. Tinha um cara, tem um vídeo rolando na internet que fala assim, uma pessoa chega para entrevistar alguns casais, e aí ele pergunta, quem é a pessoa mais importante na sua vida? O cara está com a esposa do lado e com os filhos. E aí eles respondem assim, o cara responde,
Em primeiro lugar vem minha mãe, o cara já é casado. Em primeiro lugar vem minha mãe, depois vem meus filhos e depois vem minha esposa. Aí eles faziam uma pergunta para outra pessoa. Para quem que é a pessoa mais importante? Aí o outro respondia, primeiro vem meus filhos, depois vem minha mãe, depois vem minha esposa. Até que teve um cara que respondeu, não, primeiro vem minha esposa, depois vem meus filhos, depois vem minha mãe. E aí o cara começou a entrevistar, cara, que interessante, se eu não me engano era uma página cristã. E aquilo ficou na minha cabeça porque é o seguinte, dependendo das amizades que você tem, você vai receber conselhos muito diferentes. Você vai receber o conselho do cara que fala que a esposa é mais importante. Você vai receber o conselho do cara que fala que a mãe é mais importante. E aí eu quero te perguntar, com quem você tem caminhado? Quem tem sido essas suas amizades? Porque as pessoas que se relacionavam com Jesus, quando elas visavam a eternidade, elas tinham uma verdade, que era a verdade da palavra, e a verdade do Senhor. As amizades com que eu e você estamos caminhando, elas nos aconselham e elas nos levam para a eternidade, ou elas nos levam para outro caminho? E aí eu vou ser um pouco mais cirúrgico. Quem tem sido você no momento de aconselhamento? Você tem sido alguém que aconselha para a eternidade ou para outras coisas erradas? Porque se o nosso objetivo aqui na Terra é visar a eternidade e morar com o Senhor, e sermos amigos e nos relacionarmos com eles, qual tem sido a nossa aliança com a eternidade? Quando nós precisamos aprender a discernir isso, porque senão a gente vai viver muito frustrado. E discernir o papel e esse círculo de amizade na nossa vida vai ajudar a gente a não se frustrar tentando fazer da multidão o que só João pode fazer. Eu me abro com a multidão, eu vou ter um retorno. Tenha cuidado com quem você tem se aberto. Tenha cuidado com quem você tem aberto seu coração. Cuidado com as pessoas que caminham próximo de você. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou levando as pessoas? Quando nós olhamos para isso, quando nós nos preocupamos com isso, nós começamos a olhar com mais amor, nós começamos a sermos mais sábios nas nossas escolhas. Uma amizade eterna, ela começa de fato no céu. Antes de procurar amigos leais, ou amigos que apenas concordem com o que você quer, nós precisamos procurar amigos que agradem a Deus, amigos que sejam leais a Deus. E eu preciso ser um amigo leal do Senhor, para que eu possa identificar essas amizades. Como a minha amizade com Deus tem influenciado as minhas amizades também. Tudo isso é muito importante para quem nós chamamos de amigo. O maior exemplo da amizade eterna é a amizade de Cristo conosco. Quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender o que de fato é dar a vida por alguém. Nas suas atitudes, no seu momento de mesa. Quando Jesus estava no 1 a 1, no discipulado, na orientação para Nicodemos, a conversa era sobre a eternidade. Quando Jesus estava caminhando ou estava num assunto com um maior grupo, o assunto era a eternidade. Mas William, então eu vou ser o crente chato que só vai falar de igreja. Mas será que só sobre igreja a gente fala sobre a eternidade? Será que somente quando nós falamos de assunto igreja nós estamos falando da eternidade? Não. Nós falamos da eternidade quando nós manifestamos o perdão. Quando aquele seu amigo está com o coração aflamado pelo outro e ele não consegue perdoar, e no momento em que você manifesta o perdão, naquele momento você está ensinando seu amigo sobre a eternidade. E quando nós ensinamos e ministramos a vida dos nossos amigos, assim como Cristo fez na vida das pessoas, nós manifestamos a eternidade na vida delas. E Jesus, Ele te chama de amigo. E Ele caminha comigo e com você. Ele nos leva para a eternidade, nos corrigindo. Sabe aquela coisa de que o amigo de verdade, ele faz o quê? Ele corrige. Mas ele vai te corrigir, dependendo do lugar para onde ele é, ou para onde ele quer te levar. Se teu amigo quer te levar para a balada, ele vai te corrigir se você quiser vir para a igreja, não vai?
Ele vai falar, não, cara, para quem ir na igreja? Pô, vamos na balada lá. Isso não é um tipo de correção? Para onde os nossos amigos e as amizades e aqueles que nós chamamos de amigos estão nos levando? Quando Jesus chama Judas de amigo, é porque Jesus entendia que aquela ação estava levando toda uma humanidade para a eternidade. Todos aqueles que Jesus chamava de amigo tinham um propósito na sua vida. Qual tem sido o propósito dos seus amigos na sua vida hoje? E qual tem sido o seu papel na vida daqueles que estão à sua volta? Para concluir, e a equipe de louvor pode subir, caminhando para a conclusão, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você nessa noite. Para quem você tem sido um amigo eterno? Para quem eu e você estamos olhando e falando, cara, eu vou caminhar com você para sempre. Quem tem sido aquele seu amigo, que quando você está num momento com ele, quando você está conversando com ele, você fala, cara, eu quero que esse momento ecoe para a eternidade. Quem tem sido esse seu amigo? Pode ser que esse seu amigo, eu não seja o seu João. Pode ser que eu não seja os seus 12. Pode ser que eu não seja nem os seus 72. Que eu, William, pregando aqui nessa noite, eu seja parte da multidão na sua vida. Mas o meu papel na sua vida é te levar para a eternidade. Ao mesmo tempo, para alguns aqui, pode ser que eu seja um dos 3. E que é o cara que talvez eu tome café na minha casa. E esse cara, eu estou caminhando com ele para a eternidade. Qual tem sido a sua eternidade? Como tem manifestado a eternidade na sua vida, naqueles que te amam? Pode ser que, por falta de oportunidade, eu e você, a gente talvez nunca consiga tomar um café. Mas o seu amigo que está do seu lado agora, ele provavelmente deve te ver toda semana. E qual tem sido a manifestação da eternidade da sua vida na vida desse seu amigo? Talvez eu não vou ter um papel desse de João na vida do seu amigo, porque você é o João na vida dele. Porque você é quem ele se abre e abre o seu coração na vida quando está no momento de aflição. Talvez no meio da célula, as pessoas elas não vão se abrir comigo. E está tudo bem. Porque talvez é um outro membro da célula que vai ter esse papel na vida dela. Mas minha pergunta para você essa noite é: quem você tem sido na vida do outro? Será que as pessoas que estão caminhando à sua volta conseguem sentir um gosto da eternidade? Para quem você tem se doado? Para quem você tem se doado mais? Para quem você tem se entregue mais? Quem você está discipulando com profundidade nesse momento? Quem são as pessoas em que você está se preocupando e sendo João na vida delas? Ou para quem você está sendo Tiago, Pedro na vida dessas pessoas? Qual tem sido o seu papel na vida das outras pessoas? E quem tem sido essas pessoas na sua vida? Que relacionamentos você precisa valorizar mais? Quais são aqueles relacionamentos que você deixa de lado? Que você não se preocupa mais, não manda uma mensagem? Porque às vezes te disseram não um dia, mas com esse não, com o objetivo de fazer com que você não fosse para um caminho errado, talvez. Não há, e aí, que relacionamentos Deus quer que você plante agora para colher na eternidade? Essa mensagem, eu não quero que você saia essa noite daqui para baixo, ou apenas reflexivo. O meu objetivo nessa noite é para que ao momento em que a gente encerrar esse culto aqui, eu e você, a gente olhe, porque quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta é olhar para trás. A primeira coisa que eu quero que você faça é olhar para trás e falar bem assim, cara, com quem que eu nunca conversei? Quem são essas pessoas na minha vida? Como eu tenho manifestado Jesus na vida delas?
Mas eu tenho meu grupinho aqui, eu quero sair e comer com eles depois do culto. Cara, vá com muita alegria. Porque a alegria e a felicidade são uma manifestação da eternidade aqui na terra. Alegre-se com seus amigos. Saia daqui do culto e vá manifestar a eternidade. O meu objetivo com essa mensagem é para que você reflita sim sobre com quem você tem caminhado, sobre com quem nós estamos caminhando, mas que a gente aprenda a se relacionar em amor com as pessoas, que a gente vise esses relacionamentos olhando para a eternidade. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé, e nesse momento nós vamos orar com o objetivo de que o Senhor te mostre quem são essas pessoas. E ao mesmo tempo que o Senhor revele no seu coração para quem você precisa manifestar e ser um amigo eterno. Para quem eu e você precisamos, saindo daqui, mandar uma mensagem e falando: cara, eu quero caminhar com você para a eternidade. E aí depois o Senhor vai mostrar o caminho que você vai precisar seguir. Mas o Senhor Jesus mostrou esse caminho. Que eu e você nessa noite a gente possa sair daqui sentindo um gosto da eternidade, no olhar, no caminhar com aquele que está à nossa volta. Para os namorados, daqui a pouco vocês vão casar, e o objetivo do casamento é que a gente se encontre lá no céu junto, que a gente caminhe junto para a eternidade. Para aqueles que estão casados, como tem sido o seu casamento com o seu melhor amigo hoje, ou com a sua melhor amiga hoje? No casamento, os dois estão caminhando para a eternidade. Qual tem sido o seu dar a vida para aquela pessoa em que você prometeu entregar a sua vida? E para você que é solteiro, porque você também não fica de fora. Para você que é solteiro, no meio das suas amizades, quem está manifestando a eternidade? Porque eu oro para que a sua esposa ou o seu marido surjam das suas amizades eternas. O seu marido e sua esposa você vai encontrar nos lugares que você caminha, na igreja, na faculdade, no trabalho. Mas nessa noite eu quero que você ore, nesse momento especificamente, para quem são na sua vida esses amigos eternos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Pai, a nossa vida em suas mãos. Nessa noite, nesse momento, cada um desses meus irmãos, cada um desses meus amigos eternos, Pai, cada um deles tem um papel fundamental da eternidade na minha vida. Seja em qualquer círculo de amizade, como o Senhor nos mostrou que o Senhor tinha. Mas todos eles podem caminhar e ter, Pai, um gosto da eternidade, andando com essas pessoas que estão aqui. Que nessa noite, Pai, as pessoas que estão aqui, nesse momento eu oro para que o Senhor revele no coração delas e na mente delas quem são esses amigos que eles devem caminhar mais perto, que eles precisam dar mais atenção, que eles precisam ser esses amigos eternos. Nesse momento eu oro para que se um desses meus amigos que estão aqui nessa noite, que eles possam, Pai, ter uma vida diferente para manifestar a eternidade naqueles que estão à sua volta, Pai. Porque o Senhor coloca pessoas à nossa volta para que a gente possa manifestar a eternidade na vida delas. Então eu te agradeço pela oportunidade de poder manifestar o seu amor para todos que estão à minha volta, sejam os mais distantes, sejam os mais de perto, mas que todos eles, Pai, assim como em cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, possam caminhar rumo à eternidade comigo, Pai. Que eu possa encontrá-los no céu, celebrando com muita alegria, com festa, com muita alegria e felicidade, Pai. Porque quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: porque eu conheci vocês, eu conheci o coração de vocês. E só conhece o coração de alguém aquele que é amigo, Pai. Que
que possamos, acima de tudo, ser amigos do Senhor, porque de nada vale ganhar o mundo e perder o Senhor, Pai. Que possamos ser seus amigos, visando a eternidade e visando o seu amor, Pai. É isso que eu oro essa noite, em nome de Jesus. Faça assim para receber, e aí nós vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre dentro dos corações de cada um desses meus amigos aqui, Pai. Que Teu Espírito Santo possa caminhar conosco, levando essa mensagem para cada um de nós, que possamos caminhar com esses amigos que estão aqui, e que ninguém aqui vá embora sem ao menos cumprimentar uma pessoa, Pai. Eu oro nessa noite que possamos celebrar com um júbilo, com alegria, esses louvores que serão tocados aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor e abrace esse seu amigo que está aí do seu lado. Amém e amém. Glória a Deus.